Meus queridos amigos, devemos seguir as admoestações de um profeta vivo ou não devemos seguir? Neste vídeo, eu quero mostrar por que nós devemos seguir o que um profeta fala. Muitos membros não pensam assim. Nós vamos entender por que muitos membros que não pensam assim não seguem as admoestações de um profeta. Vocês já ouviram falar da lei seca? A lei seca. Algumas pessoas nos Estados Unidos filiaram-se a um movimento para eliminar muitos dos males e injustiças do país. Que país? Estados Unidos. Parte essencial desse movimento, centralizado em grupos evangélicos protestantes, envolviam a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Vamos vendo. A igreja e seus líderes deram apoio a esse grande movimento em prol da moralidade. Em pouco tempo, a Liga da Lei Seca de Utah foi organizada e liderada pelo presidente Heber J. Grant. Alguns líderes da igreja, inclusive o senador da República, o apóstolo Reed Smoot, deram preferência a uma opção local pela lei seca a uma proscrição em todo o país da venda de bebidas alcoólicas. Outros consideraram que a proibição violava sua liberdade em estar os membros da igreja a continuarem a ensinar a respeito dos males e consequências de consumir bebidas alcoólicas, mas com a liberdade de seguir o caminho que desejassem seguir. As forças que favoreciam a proibição da venda de álcool, porém, foram tão fortes que a emenda 18, a conhecida emenda 18, foi aprovada, tornando a lei seca uma lei em todo o país, uma lei nacional. Durante a década de 1920, os bispos que entrevistavam os membros que queriam entrar no templo foram instruídos a incentivá-los a cumprir os princípios da palavra de sabedoria. Se cumpre a palavra de sabedoria, ele receberia uma recomendação. A igreja também usou suas publicações, especialmente a Improvement Era, que era uma publicação da igreja, para fazer campanha contra o uso do fumo. Muitos artigos citavam autoridades científicas e a doutrina da igreja para promover a abstinência tanto de bebidas alcoólicas quanto do fumo. Os líderes da igreja também propuseram leis que proibissem o fumo, inclusive a proibição de cartazes de propaganda de cigarros. O presidente Heber J. Grant frequentemente pregava contra o fumo e o consumo de bebidas alcoólicas e apoiava o estrito cumprimento da lei. Chegou até a insistir que a Deseret News oficialmente apoiasse o cumprimento da lei seca. Além disso, a igreja forneceu auxílio financeiro à Liga da Lei Seca. Durante aqueles anos em que a lei seca esteve em vigor, houve fortes movimentos trabalhando para sua anulação. Fortes movimentos que queriam anular. Apesar do vigoroso apoio da igreja e o conhecimento público de que o presidente Heber J. Grant era definitivamente a favor da lei seca, Utah tornou-se o 36º estado a votar pela anulação da emenda 18. Olha que interessante. Anulação da emenda 18. Ironicamente, foi o voto que deu fim à lei seca. Acabou a lei seca. O presidente Heber J. Grant expressou publicamente seu desapontamento pelos membros da igreja não terem seguido seu conselho. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Se o tivessem feito, seguindo o conselho do profeta, insistiu ele, muito do sofrimento, dor, degeneração espiritual e a deterioração da saúde física
que acompanham o consumo de álcool e fumo poderiam ser evitados. O elder George Albert Smith falou depois sobre as consequências que resultaram e continuariam a existir por causa da insensatez, que foi insensatez, dos que não atenderam ao conselho do profeta vivo. Abre aspas. Olha o que ele diz, o George Albert Smith. Existem aqueles entre nós que foram cegados pelas filosofias e insensatez dos homens. Existem aqueles que rejeitam a advertência e o conselho do homem que Deus colocou na liderança dessa igreja. Sinto pesar por estar aqui e pensar no modo como rejeitamos o conselho do presidente Grant. Não quero ser contado entre nós, porque não agi dessa forma. Mas existem aqueles entre nós que rejeitaram o conselho do presidente desta igreja e votaram pela anulação da 18ª emenda e aprovaram a volta das bebidas alcoólicas para a nossa comunidade e sua legalização. Essa ação aumentou o número de acidentes e assassinatos em nosso meio, e milhares de filhos e filhas da América estão se perdendo e degradando-se além da possibilidade de recuperação. Se tivéssemos dado ouvidos ao homem que está à nossa frente, o nosso profeta, e cumprido nosso dever, não estaríamos sofrendo aqui neste vale e em outros lugares os problemas que caíram sobre nós. Ao menos não seríamos responsáveis por eles. Pessoas que não dispõem de muita informação, de repente surgem com uma ideia brilhante e sugerem uma aspa, eis aqui o caminho, fecha-se uma aspa, ou uma aspa, ali está o caminho, fecha outra. Embora isso esteja em conflito com o conselho do Senhor, alguns são persuadidos a experimentar. O Senhor deu-nos conselhos sábios e designou o presidente da igreja a interpretá-los. Sabiam? Se ignorarmos as demonstrações que ele, como presidente da igreja, nos der, haveremos de descobrir que cometemos um grave erro. Para quê? Para quê? Vocês entenderam porque eu falei aquilo no começo do vídeo?